Mas lembrando, na primeira aula nós dissemos que havia um apagão de líderes. Está faltando líder no mercado. Entre outros motivos, a gente dizia porque um líder você demora 10 anos para prepará-lo e às vezes o ambiente não está ajudando. Às vezes nem um ambiente familiar, nem um ambiente escolar, nem da universidade. Então as pessoas estão chegando às vezes cruas, pouco maduras. O Pavlov, ele falava do condicionamento, na verdade, você toca, dá um biscoitinho para o cachorro e ele faz um comportamento. Quando as pessoas vão sendo trabalhadas para funcionar sempre no estímulo-resposta, funciona de uma maneira muito irracional. E a sociedade está assim, trabalha, ganha dinheiro. As decisões livres, a atuação livre, às vezes fica sendo postergada e as pessoas amadurecem pouco. Então, eu queria falar dos estratos da nossa vida, da vida pessoal, e a gente poder pensar que há 3 grandes estratos. O mais básico seria um fundo vital, que a gente tem em comum com os vegetais. O corpo, seus órgãos, que é o que se chama vida vegetativa. Aí nós não temos 0 de liberdade, é o que você tem. É o que você recebeu, às vezes por herança, por uma herança genética. Um segundo passo é a vida sensitiva, que nós temos em comum com os animais. Temos instintos, como tem os animais, temos impulsos, temos paixões. Aristóteles falava das 11 paixões. Por que se chamam paixões? Amor, ódio, atração, repulsa, esperança e desespero, a ira, são movimentos. Se chamam paixões porque vem do latim passio, eu padeço. Não tem como. Você tem algo que te atrai, você vai sentir atração por aquilo. Não tem como não se sentir atraído ou como não sentir uma repulsa. Você pode dominar e você vai segurar um impulso, mas o impulso vem. Daí o nome de paixão, que nós sofremos a ação das paixões. Precisamente o movimento da paixão, quando é moderado pela inteligência e pela vontade, é o que se chama virtude. Eu posso ter um impulso da ira, seja pelo motivo que for. Se eu domino esse impulso, eu estou tendo um ato virtuoso. Posso ter medo de algo, posso ter vontade de fazer algo, e eu tenho que equilibrar aquilo lá, porque a virtude está no meio. Nós podemos ter a temeridade de se lançar a fazer alguma coisa que é pouco prudente, e podemos ter medo de fazer algo que é necessário. A virtude está precisamente no meio. Então a gente já vê que além dessa parte, né, que nós podemos que temos em comum com os animais, existe uma outra parte espiritual, que é só nossa, que é o terceiro nível, onde está a inteligência e a vontade. A parte instintiva que nós temos com os animais, eles cumprem e cumprem muito bem. O animal não vai além do instinto. O homem é o único que pode fazer a besteira. Como alguém dizia, o homem é o único ser que come sem ter fome, bebe sem ter sede e fala sem ter o que dizer. Porque, de fato, os animais comem na medida da sua necessidade. O ser humano pode comer mais do que precisa. E a gente chega àquele nível de degradação dos romanos que comiam e só pelo prazer de comer, vomitavam para comer de novo. Isso é a inteligência trabalhando para superar o instinto, né? E para um lado que torna a pessoa menos humana. O homem pode beber sem ter necessidade, que enche a cara, né? E também a gente fala sem ter o que dizer. Uma brincadeira, né? Mas a gente fala besteira porque nos falta prudência. Mas enfim, é importante entender que o lado do temperamento está nesse nível mais básico. Do que nós recebemos em herança e do que nós temos como uma força, né? De relação das nossas paixões e sentimentos. Como se relacionam essas 3 coisas, está no próximo gráfico que eu quero mostrar para vocês. Que nós temos um fundo vital, mais instintos e sentimentos, que é hereditário, biológico, pode depender de doenças que a pessoa sofre, que nasceu com aquilo lá. Esse fundo vital, esses instintos, geram o que se chama temperamento. Depois, o temperamento, quando é trabalhado, estão lá setinhas que estão incidindo sobre o temperamento. A inteligência e a vontade, a educação pelas virtudes, o ambiente, a família, as amizades, tudo isso molda a pessoa e vai gerar um caráter. Então nós temos a união do caráter e do temperamento que vai dar a personalidade. Agora vamos entrar na definição de cada um deles.
o que é o temperamento? Um conjunto de inclinações íntimas que surgem da constituição fisiológica dos indivíduos. Os espanhóis têm uma expressão para dizer que é genio e figura hasta la sepultura. O temperamento você nasce com ele e você morre com ele. Sim, porque se o temperamento é herdado e vem daquelas condições com que a gente nasce, nós podemos trabalhar para transformar isso em caráter, a tal ponto que a pessoa pode aparar as arestas que talvez do temperamento fossem inconvenientes, pode desenvolver aquelas capacidades que são boas, mas o temperamento é aquilo lá. Ele sempre vai ser aquele temperamento. Porque temperamento também indica uma tendência e não um condicionamento. Eu tenho que ser assim. Não, eu nasci assim. Me lembra a história do cara que foi ao médico e falou: doutor, eu tenho um complexo de baixinho. E o médico falou: complexo não, meu filho, você é baixinho. Então, eu tenho um temperamento, eu vou ter sempre esse temperamento. O que não justifica eu ceder aos impulsos do temperamento que são inconvenientes, que não seriam bons. Quando nós dizíamos que Pavlov falava do condicionamento do animal, quando uma pessoa diz: eu tenho um temperamento, eu sou assim mesmo, pois trabalha o temperamento. Agora que esse tema está tão frequente, tem gente que diz: eu sou colérico. Certo, e daí? Como vamos trabalhar isso? Eu sou fleumático. Eu não capto muito a afetividade das pessoas. Tá, então o que nós vamos fazer para que você capte? Porque é importante captar. Eu sou nervoso. Muito bem, então como eu vou ver os aspectos positivos e incentivar isso e como estar atento aos aspectos que podem ser negativos no temperamento do nervoso. Há uma frase famosa que diz assim: não digas eu sou assim, são coisas do meu caráter. São coisas da tua falta de caráter. Ou seja, não diga eu sou assim, é meu temperamento. São coisas da tua falta de caráter, porque o caráter é trabalhar esse temperamento. Então, podemos passar a fase seguinte, que é mostrar o que é caráter. É um conjunto de disposições psicológicas que surgem do temperamento na medida em que é modificado pela educação e pelo trabalho da vontade e consolidado pelo hábito. Ou seja, não basta simplesmente fazer algumas coisas, é preciso consolidar com o hábito. E por último, falar sobre personalidade, que seria uma junção daquilo lá, dos outros dois, do temperamento e do caráter, numa pessoa específica. É a identidade. Se diz que alguém tem personalidade quando, na diversidade de seus pensamentos, afetos e obras, há uma unidade forte e coerente, um centro homogêneo, um sujeito único que pensa, quer e atua de um modo determinado. Característica, portanto, do temperamento: identidade, continuidade, permanência, por cima das variadas mudanças da vida. Atuação de modo congruente e responsável, sabendo dar razão do que se faz. Por isso mesmo você encontra uma pessoa e fala: poxa, está aqui um cara de personalidade, uma personalidade madura. Então é uma pessoa que não só tem um caráter, tem um temperamento, mas foi pulindo aquilo lá e é uma pessoa identificável, que é diferente da outra. E isso é maravilhoso. Que bom que nós somos diferentes. Seria terrível se fôssemos todos iguais. O que nós precisamos na vida é aprender a valorizar essas diferenças. E todos tentarmos chegar a uma personalidade madura. Está aqui o fulano que pensa dessa maneira, que quer, que é um único, é uma pessoa que tem uma maneira de ser, tem os seus gostos. Perfeito, espetacular. E viva a liberdade, porque somos diferentes. Mas como fazer então para identificar os temperamentos? Falamos aí os tipos de temperamento. Além do temperamento, é preciso ter a ideia de que somos muito diferentes. Além do temperamento diferente, há uma diferença muito grande entre homem e mulher. Ou seja, além do temperamento, nós temos que pensar que outra coisa que influencia e que mexe com o próprio temperamento é se é homem ou se é mulher. Mas há outro fator também, que é o fator cultural. Nós somos diferentes no Brasil, na Alemanha, e, no entanto, conseguimos achar alguns traços semelhantes. Ou seja, que não há duas pessoas diferentes, duas pessoas iguais no mundo, Se nós fôssemos olhar para uma árvore, ela tem um jeitão. Eu posso dizer, os italianos têm coisas em comum, os brasileiros têm coisas em comum, nós temos muita coisa de italiano, por outro lado temos outras coisas de português, nós somos uma tremenda de uma miscelânea.
Mas o estilo brasileiro é uma coisa bem marcante, não é verdade? Tudo isso para mostrar que o ser humano tem uma riqueza enorme, do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista psíquico. Portanto, nós podemos, sem dúvida alguma, classificar um pouco, mas sem enquadrar, porque há uma riqueza muito grande no ser humano. Então, falar de temperamentos, é preciso pensar nisso, que não é um qualificativo moral. No passo seguinte, que eu queria mostrar para vocês, é uma pessoa olhando uma árvore, né? Vocês vejam, né, nessa figura que eu coloco aí. Há uma árvore, você olha para ela e diz, o que tem essa árvore? É um abacateiro ou é uma mangueira? Eu não sei, eu tenho que observar. O que é melhor, abacateiro ou mangueira? Pois, tanto faz, não é verdade? São frutas diferentes. Manga será bom para uma coisa, abacate será bom para outra coisa. Uns preferem abacate, outros preferem. Então, nós somos diferentes. E o que é melhor? Pois cada pessoa ser respeitada na sua individualidade. Não há duas pessoas iguais, nem física nem espiritualmente. No entanto, posso escrever que há tendências que são comuns nas diferentes pessoas. Terceiro ponto, se nós vamos querer falar de temperamentos, é classificar sem enquadrar. Quando eu digo, puxa, essa pessoa me parece colérica, ou ela é sentimental. Não existe 100% sentimental, não existe 100% colérico. Há pessoas que participam um pouquinho de uma coisa e outra, como falamos, pela educação, pelo país, pelas amizades, há tendências temperamentais que nós fomos modificando com a educação. Por isso mesmo, há classificadores de temperamento muito interessantes para analisar a criança, porque a criança ela não está pouco trabalhada. Um resumo do livro Conheça o Seu Filho, que é muito bom. Usa o classificador que nós vamos analisar hoje e é muito bom para conhecer crianças. Eu diria, hoje em dia também para conhecer adultos, porque infelizmente as pessoas estão muito pouco trabalhadas e vão chegando, digamos assim, com temperamento cru. Sabe quando você diz a alguém, puxa, ele é muito temperamental? Talvez você diga isso de uma pessoa que é violenta, que dá a impressão de cólera. Mas também você pode dizer, essa pessoa é muito temperamental porque não trabalhou a sua tendência para a inatividade, por exemplo. Ou é uma pessoa extremamente sentimental, porque não trabalhou a sua emotividade. Ou essa pessoa é muito lenta no que faz. Há várias coisas assim. Vamos classificar sem enquadrar, lembrando que temperamento é diferente de caráter e de personalidade, e que tudo deve ser educado pelas virtudes e também pela formação em competências. Eu queria frisar essas ideias. Primeiro, não é um qualificativo moral. A questão da nomenclatura e dos classificadores. Há muitos classificadores de temperamento. Por exemplo, existem os nervosos que são paracoléricos. Né? E por quê? Porque podem tender a ter uma reação diferente e parecem em algumas determinadas situações coléricos. Ou seja, que alguns se tocam, algumas pessoas participam de outros temperamentos. A classificação que eu vou usar, ela chega a 8 temperamentos. Me parece bastante interessante e eu queria mesmo que vocês aprendessem. Mas lembrar então que não é um qualificativo moral, que a nomenclatura às vezes não é bonita. Eu não gosto da expressão colérico, mas é uma expressão para indicar uma tendência. E não que o cara, é um estúpido e ele é colérico. Não, ele é estúpido se ele tem a tendência à cólera e não domina. O homem ele é um amorfo. Nossa, que nome, parece ameba. Não, amorfos, que não tem um formato definido. Tem qualidades e precisa outras coisas que ele vai precisar trabalhar dependendo da finalidade que ele quer atingir. Tem o apático, que nome feio, mas quer dizer apatos, que não tem paixão. É difícil esquentar essa pessoa, que ela se acenda numa coisa. Tem uma certa apatia nas coisas que faz. Tem o outro que é sentimental. Esse cara é um sentimental. Claro que se você exagerar, você vai dizer, puxa, essa pessoa realmente precisa dominar esse sentimentalismo, que é uma marca registrada do brasileiro. Né? Depois, não existe temperamento em estado puro. Eu confesso que venho há mais de 40 anos estudando esse assunto e encontrei pouquíssimas pessoas que eu diria, puxa, esse cara é um temperamento chapado. Esse cara aqui é um sanguíneo cravado. Nessa nomenclatura que eu estou falando. Esse cara aqui é um colérico, esse daqui é um tal. Mas você vai encontrando e vai vendo pessoas que participam de um temperamento e de outro. E é muito interessante, porque você pode trabalhar a inteligência desses temperamentos e você pode trabalhar a formação espiritual desses tipos de temperamento.
Ou seja, há uma maneira de você tocar. Outro aspecto importante, que a vantagem traz em si a desvantagem. Uma pessoa que é ativa é bom? É, muito bom. Não vai demorar para passar da inatividade para a atividade. Vai colocar em prática aquilo que tem que fazer. Mas traz em si também a desvantagem, que ele pode ser um cara que parte para a ação sem refletir muito. O temperamento trabalhado se transforma em caráter, mas o temperamento não acaba nunca, já falamos. Indica uma tendência e não um condicionamento. Ponho para vocês aí uma citação do Stephen Covey. Todo mundo tem uma área na vida na qual é especial. E eu gostaria de falar que o especial para nós é o temperamento. Teu temperamento é especial, você é especial, todos nós somos especiais. Temos qualidades, temos habilidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir as nossas aptidões. Todos nós temos qualidades e todas as pessoas têm qualidades. O trabalho de um líder é precisamente saber onde essa pessoa funciona bem. É uma frase que eu gosto de citar e que vou falar também na hora de fazer coaching com as pessoas, mas uma frase forte, que diz assim: não digas desse teu subordinado que não presta. Quem não presta és tu, que não sabe encontrar o lugar onde ele funciona bem. Porque todo mundo pode fazer alguma coisa bem feita, se é bem treinado, se é trabalhado como um líder. Passemos adiante então, temos uma figura aí interessante para mostrar os aspectos afetivos dinâmicos do temperamento. São 3 fatores que eu quero trabalhar com vocês: a emotividade, a atividade e a função. Como é que isso funciona? Na figura seguinte nós temos aí um ser humano desenhado com a função, que diz respeito, digamos, ao cérebro, a função cerebral, a emotividade, que diz respeito ao coração, e a atividade, que diz respeito à ação. Então, atividade, a gente divide em 2 extremos, ativo ou inativo. A emotividade em emotivo e não emotivo. E a função primário e secundário. Vamos analisar cada uma dessas. Primeiro de tudo, a emotividade é a maior ou menor facilidade com que uma dada situação desencadeia um fenômeno de ordem afetiva. Prêmio na loteria. Tem gente que você fala, você acaba de ganhar um prêmio na loteria. Nossa, ele sai dando pulos, dá abraço em todo mundo, fica super contente e tá transbordante de alegria. Aí você me diria assim, pô, Fernando, mas você não ficaria assim? Se eu fosse uma pessoa menos emotiva, eu provavelmente ficaria assim. Mas se eu fosse uma pessoa menos emotiva e mais cerebral, eu perguntaria de quanto é o prêmio? Por quê? Porque pode ser que muita gente tenha ganhado na loteria e o prêmio seja pequenininho, valha muito pouco. Então, antes de me emocionar, a racionalidade pode me dizer de quanto é o prêmio. Então, uma pessoa emotiva é aquela que, dado um motivador, dado uma causa, ela se emociona bastante, mais do que a outra. Claro que sempre vai depender de qual é o fator que desperta essa emoção. Não há dúvida que o falecimento de um parente vai despertar uma maior emotividade. Só que, mesmo assim, há pessoas que se emocionam muito pouco, que têm uma emotividade mais baixa do que outra. Vamos ver então uma lista de indicadores de uma pessoa emotiva. Fiz aí uma tabelinha. Alta sensibilidade, ruboriza-se. Sabe, gente que fica vermelho, você faz um elogio e ele logo fica vermelho, muito provavelmente é uma pessoa emotiva. Talvez até não coloque para fora, mas é emotiva. Capta muito, porque as emoções dão uma sensibilidade para captar o que está acontecendo no ambiente. Interiormente é uma pessoa agitada, pode até não exteriorizar, mas em geral é uma pessoa de grandes alegrias e tristezas, chora e ri com mais facilidade, se entusiasma, se deprime, se perturba com facilidade, insatisfeito, tímido. A timidez é aquilo que a pessoa está sentindo, fala, poxa, será que o ambiente está me recebendo ou não está recebendo? Por dentro está pensando 1000 coisas. Fala, pensa e age com entusiasmo, exagera, dramatiza. Quem não conhece gente assim? Suscetível, sensível. O que é suscetível? É a pessoa que tem a alma queimada, como se fosse queimada pelo sol. Quando a gente está queimado pelo sol, alguém dá um toquinho e já dói, não é verdade? Tem gente que é suscetível. Você diz qualquer coisa, a pessoa já interpreta como uma ofensa. Puxa, o que estará pensando de mim? Demonstra uma grande emotividade uma pessoa assim.
alterna com facilidade alegria e tristeza. Por quê? Porque as emoções passam, os fatores causadores de emoção passam. Então chora agora, daqui a pouco se entristece, muita imaginação. Eu gosto muito de ver um grupo de comediantes canadenses, como é que era o nome mesmo? Que eles fazem pegadinhas assim. Então é muito interessante porque a mesma pegadinha causa sensações diferentes em outra pessoa. Sei lá, coisas esquisitas. O cara tá comendo uma coisa que parece meio nojenta e é pegadinha, ele tá comendo um chocolate. Só que vão filmando a cara das pessoas, uma depois da outra. Tem gente que ri, tem gente que se apavora, tem gente que se assusta, tem gente que fica travada, não sabe o que mostrar. E você vai percebendo ali pela cara e pelo gesto quem tende a ser mais emotivo, quem tende a ser menos emotivo. Como eu falei, não dá para dividir as pessoas em dois blocos. É ou não é emotivo, mas é mais emotivo ou é menos emotivo. Vamos ao não emotivo. Pouco ou nenhuma sensibilidade, capta pouco, impassível, insensível. Repara, não quer dizer que a pessoa não tem um bom coração, hein? Não confundir emotividade com bondade da alma. Não é um qualificador moral. A pessoa pode não sentir emoção. Lembro de uma senhora que estava acompanhando o marido e falou para o médico que é meu amigo. Fala, doutor, ele deve estar sofrendo. E falou isso com uma pena muito grande. Mas exteriormente ela estava falando com uma... porque era não emotiva. Eu estava com um grupo de amigos, nós fizemos uma viagem a Israel e teve uma pessoa que teve um infarto. Pumba, caiu no chão. E, graças a Deus, tinha ali 3 médicos, os 3 se levantaram. Um foi fazer massagem cardíaca. E já foi fazer respiração boca a boca e tal. Conseguiu recuperar a pessoa, né? Graças a Deus. Outro viu aquilo lá, já levantou e falou, está respirando. E apareceu um terceiro, que não era médico nem nada, cruzou a mão assim e ficou olhando. Aí você fala assim, poxa, mas esse cara não tem coração? O que acontece com ele? Não, é um homem extremamente cerebral. Obviamente, eu conheço essa pessoa, é capaz de dar a vida pelos outros, é super generosa, se desgasta e tal, mas ele não demonstra emotividade. Ele olhou aquilo lá praticamente com uma curiosidade intelectual. Então, voltando à lista do não emotivo, você vai ver que é isso daí. Uma pessoa calma, dificilmente se perturba ou altera os seus estados de ânimo, chora ou ri pouco, pouco entusiasmado, comedido. Ah, ele não tem coração. Não é isso. Evidentemente, uma pessoa que é não emotiva pode ter dificuldade de se relacionar porque não capta a afetividade do outro. Mas não quer dizer necessariamente que seja má. É uma pessoa quase insensível à bronca, mais uniforme nos seus sentimentos, pouca imaginação. Então, há gente que tem uma emotividade baixa. E, de novo, isso não é necessariamente uma coisa ruim. Essa pessoa terá dificuldade de criar empatia com os outros. Por quê? Porque não capta muito o que o outro está sentindo, porque ele não sente. Olha, isso dá muito problema de entendimento de casal. Por quê? Porque às vezes as mulheres são mais emotivas, uma coisa as toca muito. E o marido é um homem bom, que se sacrifica, trabalha, dá o sangue e tal, mas ele não consegue criar empatia porque ele tem baixa emotividade. Ótimo, eu admito, o homem pode ser grosso, pode ter uma série de outros defeitos em cima do seu temperamento. Mas se você pegar uma pessoa que tem um temperamento pouco emotivo, e ao contrário também, hein? Às vezes dá um maior pau no casamento porque o marido está esperando uma reação mais emotiva da mulher e ela não. É uma mulher mais cerebral, mas é correta. Não sei se vocês já viram o filme Violinista no Telhado, mas há um momento em que o marido começa a se questionar e pergunta para a mulher, você me ama? E a mulher toma um certo susto, né? E fala, bom, eu estou há tantos anos com você, faço isso. Como quem diz, preciso dizer mais alguma coisa? Não. Obras é que são amores, né? Mas claro, se falta o gesto externo, então, por exemplo, uma pessoa que fosse pouco emotiva e está casado com uma outra que é emotiva, precisa falar, bom, eu preciso exteriorizar mais a minha emotividade para entrar em sintonia com o outro, para agradar o outro. Que não é fingimento, isso é amor, é doação. Bom, vamos passar para outros 2 fatores aí. Emotividade, atividade.
é a maior ou menor facilidade que o indivíduo tem de pôr mãos à obra em vista de um determinado fim. Vaga num cargo, promoção. Por exemplo, fala, olha, vai ter agora um concurso para ser representante de turma. Pô, tem cara que já levanta, já pede votos dos seus amigos, já fala com um, já fala com o outro. Tem outro cara que você pergunta para ele, você gostaria? Gostaria. Se fosse possível, eu gostaria. Puxa, mas não está fazendo nada? Então é que não gostaria? Não, ele gostaria muito. Mas ele não tem essa propensão à atividade, para se atirar à atividade. Eu gosto sempre de contar uma piada. O cara entrou no bar e falou, Valdemar, tua mulher está passando mal em Niterói. O cara levanta, sai correndo, pega uma bicicleta, sai pedalando, cai da bicicleta, larga a bicicleta, sai correndo, vai chegando na Praça 15, pula na barca. Quando ele está no meio da Baía de Guanabara, ele fala, pô, eu sou um imbecil. Eu não me chamo Valdemar, não moro em Niterói, não sou casado, não sei andar de bicicleta. O que eu estou fazendo nessa barca? Evidentemente é um cara extremamente impulsivo, né? Emotivo e impulsivo. Mal viu, ele já se... Pera, calma. Né? Então, um homem extremamente impulsivo e ativo, ele vê uma coisa, ele já toca a atividade, ele sai correndo. Pode variar a emotividade de acordo com a situação? Não tem nem dúvida. Depende do input. Mas não é verdade que tem gente que chora com muita facilidade? Digo, pode até ser uma doença se chorar demais. Mas tem gente que se emociona com muita facilidade. E tem gente que se emociona muito pouco. É dentro desse grau de variabilidade que é perante o mesmo fenômeno você comparar duas pessoas. É evidente que uma pessoa que morre alguém vai ter uma emotividade alta. E outro também. Mas até as manifestações exteriores, tem gente que sofre muito sem chorar. Não tem o dom das lágrimas, por assim dizer. O brasileiro chora com muito mais facilidade. Um estrangeiro pode não chorar, mas pode estar sentindo muito e sofrer muito. Então falamos aí da impulsividade, né? da atividade. Tem uma coisa, o cara parte para a atividade. O não ativo é uma pessoa que tem a tendência ao contrário. Ele prefere o status quo. As características do inativo. Passando rápida numa batida de olhos. Dificuldade de passar da ideia à ação. Sonha muito. Desencoraja-se com as dificuldades. Fala, isso aqui, nossa, mãe, me traz mais, mãe, eu quero sopa. E a mãe fala, vai buscar o prato. Não quero mais. Já está ali, já não quer mais. Pouco prático, uma pessoa indecisa, desanima. Outro pode ser, parece decidido, mas é por pura tendência temperamental. Dada uma ordem, a pessoa já faz aquilo, mas dei a ordem, dane-se. Não vou acompanhar aquilo lá. Prefere ver. Mas repara que no momento de perigo, o inativo ele fica parado, fica travado. Todo mundo tomou alguma providência, mas o cara está lá paradão. Vai sofrer. Vai ser o cara que vai ser jantado pelo leão, porque ele é inativo. Então tem gente que pela sua inatividade fica meio parado diante das coisas e pode sofrer com isso. Então já vimos a emotividade, a atividade, falta a função. Vamos à função. Função, duração ou ressonância das emoções. Ressonância, como o nome já diz, sabe quando uma coisa ressoa, o eco? Você. Tem coisas que ecoam na nossa vida. E tem gente para quem as coisas não ecoam. Fica ali naquele momento em que ouviu e pronto. Falando mais profundamente, o momento em que a coisa fica na nossa consciência central e vai para a periférica. Tem gente que fica pouquíssimo tempo na central e vai para a periférica. Tem gente que vive da periférica, né, das coisas que aconteceram. Então, a ressonância de um determinado acontecimento na tua vida. Um cara que é primário, ele vive muito o momento presente. Passou o tempo, ele esquece. Não no sentido de que falta pouca memória, mas que aquilo não ressoa, não tem tanta importância. Juntando a ressonância com a emotividade, tem gente que se emociona logo com um assunto, mas logo depois já perdeu a emoção. Tem gente que se emociona e aquela emoção dura, aquilo ressoa. Tem gente que recebe um favor e fica grato por toda a vida, é um secundário. Aquilo ressoa durante muito tempo. E tem gente que recebe uma coisa e 2 minutos depois já esqueceu. É bom ou ruim? Olha, a ressonância pode ser ruim, assim como a primariedade também.
Por exemplo, você recebe uma ofensa, o homem primário esquece rápido. Bateu lá na consciência central, passou para a periférica, já se desvencilhou. Ao passo que o secundário recebeu uma ofensa, rapaz, aquilo vai ficar forever. 5 anos atrás você fez comigo, há 6 anos atrás. E o outro inverso, se a coisa for boa, o primário fala, legal, vou começar a fazer um negócio, vou começar o judô. Não passa da faixa azul. Se entusiasma no início, mas o secundário não. É uma das decisões. Eu falei, eu vou fazer judô, esse cara vai até a faixa preta. O cara vai até o fim, vai até a faixa preta do negócio, vai embora. Então a gente vê que essa primariedade e secundariedade pode ser um fator bom ou pode ser um fator ruim.